E se eu te dissesse que, antes de cada grande virada de vida, existe sempre um teste inevitável? Pode parecer apenas coincidência, mas mestres antigos de diferentes culturas, sejam eles filósofos estoicos, samurais japoneses ou sábios orientais, falavam exatamente sobre isso. O caminho da transformação nunca é direto. Antes da conquista, vem a provação. Esses mestres compreenderam algo que muitos de nós ignoramos: a vida não entrega força a quem não está preparado para carregá-la. É como se o universo exigisse uma prova silenciosa, um ritual invisível, para selecionar aqueles que estão prontos para atravessar o portal da mudança. Pense por um instante. Talvez os momentos em que você mais se sentiu perdido, abalado ou sem saída não fossem sinais de fracasso, mas sim um treinamento oculto. Uma preparação para algo maior. A questão é: como reconhecer esses sinais? Como atravessar as provações sem quebrar por dentro? É aqui que entra a sabedoria esquecida dos mestres antigos. Eles deixaram princípios, caminhos e códigos que, quando compreendidos, podem nos tornar inabaláveis diante das adversidades. E esse é o propósito deste vídeo: revelar como essa sabedoria, guardada por séculos, pode transformar sua forma de lidar com os desafios. Ao final, você não verá os testes da vida como inimigos, mas como portais para sua verdadeira força. Agora, para entender por que esse conhecimento é tão necessário, precisamos olhar para a realidade em que vivemos hoje. Vivemos na era da velocidade. Tudo acontece em ritmo acelerado, notícias que mudam a cada minuto, cobranças profissionais constantes, comparações nas redes sociais, pressões familiares e, por trás disso, uma exigência silenciosa para que sejamos fortes o tempo todo. O problema é que essa força que nos cobram não é real, é apenas aparência. É por isso que, apesar de termos mais acesso à informação e conforto do que qualquer geração anterior, nunca estivemos tão frágeis emocionalmente. Basta um comentário negativo, uma crítica inesperada, uma perda ou uma rejeição, e nos sentimos como se tudo tivesse desmoronado. Essa fragilidade não é fruto de fraqueza pessoal, mas de um sistema que nunca nos ensinou a lidar com a vida de forma profunda. Enquanto os antigos cultivavam rituais de disciplina, silêncio e introspecção, nós nos tornamos reféns da pressa e da distração. O que antes era treinamento interno hoje se transformou em fuga. Fugimos para as telas, para os vícios modernos, para a comparação constante. E é justamente nesse contraste que se revela a questão central. Não é que sejamos incapazes, mas que fomos desconectados das práticas que fortalecem a mente e o espírito. Não aprendemos a lidar com a dor, a perda, a espera. E sem isso, qualquer vento mais forte parece capaz de nos derrubar. Por isso, antes de revelar o código secreto dos mestres, precisamos resgatar a visão deles sobre a vida, entender que a verdadeira força nunca foi a ausência de dor, mas a capacidade de atravessá-la. E é exatamente aí que entramos no próximo ponto: como os mestres antigos encaravam os desafios que parecem esmagar tantas pessoas hoje. Quando olhamos para a história, percebemos que os povos antigos tinham algo em comum: um profundo respeito pela sabedoria que ia além do visível. No Egito, sacerdotes treinavam aprendizes em silêncio e contemplação, acreditando que a verdadeira fortaleza não estava nas armas, mas no domínio da mente. Na Grécia, filósofos como os estoicos praticavam exercícios diários de controle emocional, preparando-se para enfrentar tanto a glória quanto a tragédia com o mesmo equilíbrio. No Oriente, mestres taoístas e budistas ensinavam que a vida é fluxo, e que resistir a ele apenas aumenta o sofrimento. A prática de meditação, respiração e autocontrole não era vista como um luxo espiritual, mas como treinamento essencial para a sobrevivência. No Japão, os samurais cultivavam não apenas técnicas de guerra, mas rituais de honra e serenidade interior, compreendendo que sem mente estável, nenhuma espada teria valor. O que une todas essas tradições é um princípio simples, mas poderoso: a força verdadeira nasce no invisível, antes de se manifestar no visível. Os mestres entendiam que os maiores inimigos não eram externos, mas internos: medo, dúvida, orgulho e desespero. E esse é o ponto que diferencia o pensamento antigo do moderno. Enquanto hoje buscamos soluções rápidas, eles acreditavam em preparação constante. Não esperavam a tempestade para aprender a remar. Eles treinavam antes, cultivando a disciplina da mente para que, quando o caos chegasse, já estivessem prontos. Esse legado foi transmitido em códigos, rituais e práticas que não se popularizaram porque exigiam entrega, paciência e constância, 3 virtudes que nossa sociedade tenta evitar. Mas é justamente esse código secreto que precisamos revisitar se quisermos nos tornar inabaláveis.
No entanto, falar de tradição sem trazer para o presente seria incompleto. Por isso, no próximo capítulo vamos mergulhar em como esses ensinamentos ecoam hoje, especialmente no estoicismo e nas práticas orientais que vêm transformando a vida de milhares de pessoas no mundo moderno. Se tivéssemos que resumir o ensinamento dos mestres em uma única frase, seria: a verdadeira força não é resistência contra o mundo, mas domínio sobre si mesmo. Esse é o núcleo do código secreto que atravessa culturas, tradições e séculos. Esse código é composto por 3 pilares fundamentais: disciplina, silêncio e visão. 1. Disciplina, o treino invisível. Os mestres não esperavam por situações difíceis para se fortalecer. Eles se preparavam antes. Isso significava acordar cedo, praticar diariamente, repetir exercícios mentais e físicos até que se tornassem parte natural da vida. Essa disciplina não era vista como prisão, mas como libertação. Afinal, quando você se acostuma a vencer a si mesmo todos os dias em pequenos atos, os grandes desafios deixam de parecer montanhas intransponíveis. 2. Silêncio, o espaço onde nasce a força. No mundo barulhento em que vivemos, é quase impossível escutar a própria voz interior. Mas os antigos compreendiam que sem silêncio não há clareza. O silêncio não era ausência de som, mas presença plena de consciência. Era nesse espaço que se reconhecia o medo sem se render a ele, que se percebia a raiva sem ser dominado por ela. O silêncio era o laboratório da força. 3. Visão, enxergar além do caos. Outra peça essencial do código é a visão. Os mestres treinavam a mente para olhar além do instante de dor ou da dificuldade imediata. Sabiam que a vida se move em ciclos e que nenhuma tempestade é eterna. Essa visão dava coragem, porque permitia enxergar o quadro completo. Cada queda era também um portal para crescimento. Quando unimos esses 3 pilares, algo extraordinário acontece. A pessoa se torna inabalável. Não porque não sente dor ou medo, mas porque aprendeu a atravessá-los sem se perder. Esse é o ponto central do código. A dor pode bater, mas não precisa dominar. O medo pode aparecer, mas não precisa paralisar. A perda pode ferir, mas não precisa destruir. Hoje, chamamos esse princípio de resiliência. Mas no fundo, é apenas o eco de um treinamento antigo que nunca perdeu a validade. É por isso que vemos tantas pessoas redescobrindo práticas estoicas, meditação, artes marciais e rituais de introspecção. Não é modismo. É a busca inconsciente pelo código que os mestres sempre guardaram. E o mais poderoso é que esse código não está escondido em templos distantes ou em livros secretos. Ele está acessível aqui e agora, no modo como escolhemos viver cada dia. No próximo capítulo, vamos ver como essa tradição sobrevive até hoje, no estoicismo, nas filosofias orientais e até mesmo nas pesquisas modernas sobre mente e comportamento humano. É o momento de conectar passado e presente. A força interior que os mestres antigos ensinavam não é apenas uma abstração mística. Ela foi traduzida e adaptada em sistemas de pensamento que sobreviveram por milênios e ainda são estudados e aplicados hoje. 2 desses sistemas se destacam: o estoicismo no Ocidente e a filosofia oriental, especialmente a prática de samurais e mestres taoístas. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio acreditavam que não temos controle sobre os acontecimentos externos, mas somos totalmente responsáveis por nossas reações internas. Essa é a essência da resiliência, não é mudar o mundo, mas transformar a forma como o enfrentamos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, enfrentou guerras, epidemias e traições em seu reinado. Ainda assim, suas reflexões indicam que a verdadeira vitória era sobre si mesmo. Cada dificuldade era um convite à introspecção, um teste silencioso que separava aqueles que apenas reagiam daqueles que dominavam sua mente. Epicteto, um escravo que se tornou referência em filosofia, ensinava que a liberdade real vem do autodomínio. Ele dizia que o ser humano que consegue controlar seus pensamentos e desejos está acima de qualquer prisão, sofrimento ou ataque externo. No Oriente, o caminho do samurai combinava disciplina, meditação e prática marcial como uma unidade indissociável. Para eles, a espada não era apenas arma física, mas símbolo da mente treinada. Musashi, talvez o mais famoso samurai de todos os tempos, escreveu que a vitória verdadeira ocorre primeiro no interior, antes de se manifestar na batalha. O taoísmo, por sua vez, ensina que o universo é fluxo, e a resistência apenas gera sofrimento. A força do indivíduo não está em lutar contra as circunstâncias, mas em se alinhar com o movimento da vida, mantendo-se centrado, atento e sereno.
Cada desafio é uma oportunidade de treinamento interior, uma chance de fortalecer a mente e o espírito. É exatamente essa sabedoria que explica por que tantas pessoas hoje se voltam para meditação, artes marciais, yoga ou estudos estoicos. A rotina moderna, cheia de distrações e pressões, cria um estado constante de fragilidade. Mas ao aplicar esses princípios, conseguimos enfrentar a ansiedade, o estresse e os conflitos com mais clareza. Por exemplo, uma pessoa que pratica silêncio intencional ou meditação diária desenvolve paciência e controle emocional. Um empreendedor que lê sobre estoicismo aprende a reagir de forma estratégica, em vez de emocional, diante de crises financeiras ou profissionais. Esses são exemplos concretos de como o código antigo continua funcionando. O que vimos até aqui é o terreno fértil, um entendimento histórico e filosófico de como a mente e o espírito podem se tornar inabaláveis. Mas para transformar teoria em prática, precisamos olhar para os 5 princípios fundamentais que formam o verdadeiro código da força interior. No próximo capítulo, vamos explorar cada um desses princípios: autodomínio, desapego, disciplina, silêncio e clareza, alinhamento interior, com exemplos práticos, histórias de mestres e aplicações diretas na vida de quem busca se tornar inabalável. O primeiro passo é dominar a si mesmo antes de tentar dominar o mundo. Musashi dizia que a vitória começa dentro. O autodomínio não significa reprimir emoções, mas reconhecê-las e decidir conscientemente como agir. Exemplo prático: quando surge a raiva ou o medo, observe sem reagir impulsivamente. O simples ato de pausar e refletir já é exercício de força interior. Historicamente, Epicteto, mesmo sendo escravo, demonstrava liberdade porque dominava seus pensamentos, mantendo controle sobre sua vida apesar das circunstâncias externas. O desapego é a capacidade de não se identificar cegamente com pessoas, posses ou resultados. Os estoicos ensinavam que tudo é passageiro. Musashi dizia que o verdadeiro guerreiro não teme perder, pois sua força não depende do externo. Aplicação moderna: desapegar-se da necessidade de aprovação, de resultados imediatos ou de bens materiais excessivos permite agir com clareza e coragem. É nesse espaço que se constrói resiliência, porque nada externo pode desestabilizar quem se fortalece por dentro. Disciplina é a prática contínua que molda o caráter. Para os mestres, a rotina não era um fardo, mas uma ferramenta de poder. Pequenas ações repetidas diariamente, meditação, exercícios físicos, leitura ou reflexão, criam músculos internos de resistência mental. Exemplo: um samurai treinava todos os dias, mesmo sem guerra iminente. Um empreendedor hoje constrói hábitos de foco e produtividade para enfrentar desafios maiores. O silêncio não é ausência de som, mas presença consciente. Permite ouvir a própria mente e perceber o mundo com nitidez. Sun Tzu dizia que o poder de um comandante está em observar antes de agir, escondendo intenções e avaliando a realidade com calma. Prática moderna: momentos de introspecção, meditação ou caminhada consciente. Eles desenvolvem clareza e ajudam a tomar decisões firmes, sem pressa ou influência de impulsos passageiros. O último princípio é agir em coerência com seus valores e propósito. Jung chamava isso de integração da sombra, conhecer a si mesmo plenamente e agir em harmonia com o que se acredita. Exemplo prático: ao enfrentar dilemas éticos ou escolhas difíceis, uma pessoa alinhada interiormente decide com base em princípios, não apenas em desejos ou pressões externas. Esse alinhamento gera força inabalável, pois nada externo consegue quebrar quem age com integridade. Estes 5 princípios formam um mapa do caminho inabalável. Mas compreender teorias não basta. É necessário trazer essas ideias para a vida diária, aplicando-as em situações concretas. No próximo capítulo, veremos como essas práticas se manifestam na vida moderna, desde desafios emocionais até crises profissionais, mostrando que a força interior não é um conceito abstrato, mas uma habilidade tangível. Agora que conhecemos os 5 princípios fundamentais: autodomínio, desapego, disciplina, silêncio e alinhamento interior, surge a questão prática: como aplicá-los na vida de hoje, cheia de distrações, pressões e incertezas? Imagine um cenário comum: você enfrenta uma crise financeira, um conflito no trabalho ou uma discussão familiar intensa. A reação natural é ansiedade, frustração ou impulso de agir de maneira precipitada. Mas ao aplicar o código dos mestres, cada situação se transforma em oportunidade de fortalecimento. Autodomínio: antes de reagir a um e-mail crítico ou a um comentário negativo, respire,
observe seus pensamentos e decida conscientemente sua resposta. Esse simples exercício reduz erros, evita desgastes emocionais e fortalece sua presença mental. Desapego. Ao desapegar-se da necessidade de aprovação ou do medo de perder, você age com mais clareza. Um líder que não se prende à opinião dos outros consegue tomar decisões estratégicas, mesmo diante de pressões externas. Disciplina. Pequenas rotinas diárias, como meditação, leitura ou planejamento, criam consistência. Um estudante ou profissional que mantém hábitos sólidos está mais preparado para desafios inesperados, porque desenvolveu resistência interna contínua. Silêncio e clareza. Reservar momentos para a introspecção permite enxergar soluções que o caos cotidiano não deixa perceber. Uma decisão tomada com clareza evita arrependimentos e aumenta a eficácia pessoal. Alinhamento interior. Agir em consonância com seus valores cria segurança interna. Mesmo diante de perdas ou críticas, a pessoa permanece íntegra, firme e confiável, pois sabe que suas escolhas refletem seu verdadeiro eu. Ao aplicar esses princípios no cotidiano, percebemos que a força inabalável não é algo distante, mas prática diária. Ela se manifesta em pequenas decisões, hábitos consistentes e na capacidade de atravessar crises sem perder equilíbrio. E, quando a vida apresenta o seu teste mais desafiador, a grande prova antes da virada, quem aplica esses princípios não é destruído, é preparado para avançar. No próximo capítulo, vamos explorar como reconhecer esses testes e atravessá-los sem se quebrar, entendendo que cada dificuldade pode ser um portal para crescimento e transformação. Antes de qualquer grande conquista, a vida tende a colocar à prova aquilo que mais valorizamos: coragem, paciência, disciplina e convicção. Os mestres antigos chamavam esses momentos de provações inevitáveis, o teste silencioso que separa quem está pronto de quem ainda precisa se fortalecer. Imagine um guerreiro prestes a enfrentar uma batalha decisiva. Antes disso, ele é testado com treinos exaustivos, meditações intensas e desafios que simulam o caos do combate real. Cada dificuldade não é punição, é preparação. A mesma lógica se aplica à vida moderna. Grandes mudanças, viradas pessoais ou profissionais raramente acontecem sem que antes surja uma situação que nos force a mostrar quem realmente somos. Muitas vezes, esses testes se apresentam como crises emocionais, perdas financeiras, conflitos familiares ou momentos de desânimo profundo. E é exatamente aí que o código dos mestres se torna indispensável. Quem domina a si mesmo, desapega do que não pode controlar, mantém disciplina, preserva clareza e age alinhado aos próprios valores, atravessa essas provações sem se quebrar. O segredo é entender que o teste não é inimigo, mas portal. Cada obstáculo contém uma oportunidade de crescimento, uma chance de reforçar a força interior e consolidar a resiliência. Aqueles que encaram a dificuldade com consciência percebem que a dor e o medo não são sinais de fraqueza, mas indícios de que estão prestes a atingir um novo nível de maturidade e poder pessoal. Portanto, quando sentir que a vida o desafia de forma intensa, lembre-se, essa prova é sinal de que algo maior está prestes a acontecer. Sua reação ao teste determinará não apenas seu destino, mas a profundidade da transformação que virá a seguir. Chegamos ao fim desta jornada pelo caminho oculto dos mestres antigos, e agora você conhece os pilares que podem tornar sua mente e espírito inabaláveis. Autodomínio, desapego, disciplina, silêncio e alinhamento interior não são apenas conceitos, são práticas concretas que, quando aplicadas, transformam qualquer desafio em oportunidade de crescimento. Lembre-se, a vida sempre coloca testes antes das grandes viradas, e não há como escapar dessa lei. Mas a diferença entre quem se quebra e quem se fortalece está no uso consciente do código dos mestres. Cada prova que você enfrenta não é castigo, mas convite para evoluir. Aplicando esses princípios diariamente, você começa a perceber pequenas mudanças, decisões mais claras, emoções mais estáveis, coragem para agir mesmo diante do desconhecido. A sensação de poder pessoal não vem da ausência de dificuldades, mas da capacidade de atravessá-las sem perder a própria essência. Ao adotar essa mentalidade, você se torna capaz de enfrentar qualquer situação com confiança, propósito e equilíbrio. Cada desafio se transforma em uma oportunidade de crescimento, cada obstáculo em um degrau rumo à sua melhor versão. Agora é com você. Escolha aplicar o que aprendeu, pratique diariamente e observe a transformação. A sabedoria dos mestres antigos está à sua disposição, o que falta é a sua decisão de seguir o caminho. Lembre-se, você não está sendo testado para ser quebrado, está sendo preparado para se tornar inabalável.